Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A oração do crente não costuma fazer efeito na sua própria família. Vamos tecer alguns comentários e fazer uma reflexão sobre este assunto. E eu quero começar tomando aqui por base a experiência do próprio Jesus, quando, começando o seu ministério, foi a Nazaré da Galileia, onde ele tinha sido criado. No capítulo 4 de Lucas, ele foi à sinagoga e lá deram oportunidade a ele, ele leu. Não sabemos se ele que procurou ou se o rolo do livro que deram para ele ler, já por coincidência, aquela coincidência de Deus, caiu naquele texto. Isso não fica claro para nós. Mas ele leu que o Senhor ungiu alguém para evangelizar os pobres, proclamar libertação aos cativos e proclamar restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos do diabo e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus fechou o livro e começou a falar: hoje se cumpriu essa palavra que acabais de ouvir. Ou seja, os judeus de Nazaré da Galileia ficaram sabendo que Jesus era o cumprimento daquela palavra. Mas é claro que eles não acreditaram. Nós já conhecemos, você foi criado aqui no nosso meio, a vida inteira aqui, 30 anos conosco aqui, nós te conhecemos bem mesmo. Você vai dizer agora que é o cumprimento da profecia de Deus? E todos lhe davam testemunho, ou seja, gostavam das palavras que ele falava, se maravilhavam, na verdade, e perguntavam: mas espera aí, não é esse o filho de José, o carpinteiro? E Jesus então começou a falar: sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Interessante, se o médico cura os outros, por que ele não cura a ele mesmo? Tudo o que ouvimos ter se dado em Cafarnaum, os milagres que você fez, nós desafiamos: faze aqui também na tua terra. Mas Jesus não pôde fazer muitos milagres, curou umas poucas pessoas. E Jesus disse: de fato, eu afirmo para vocês que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra e não pôde fazer ali muitos milagres. Isso é mencionado também lá em Mateus, no capítulo 13, e em Marcos, no capítulo 6. Todos os evangelhos sinóticos, os 3 primeiros, fazem referência a esse episódio. Jesus, em Nazaré, não pôde fazer ali muita coisa porque eles não criam. Interessante, você já assistiu na rádio ou televisão igrejas que fazem propaganda? Eles estão interessados, é uma empresa, eles divulgam, fazem muita propaganda de milagres que acontecem ali. Quem ouve a rádio ou televisão, a propaganda que eles fazem, acredita que aquela igreja é mais maravilhosa do mundo. Ali tudo acontece, os milagres, as maravilhas. Quando você vai lá, não é tanto assim. Mas o fato é que eles divulgam bastante aquilo. Mesmo quando se vai lá, e alguns milagres acontecem lá. Mas por quê? Eu digo o seguinte: de 1000 pessoas que assistem uma reunião numa igreja assim, que faz propaganda, de 1000 pessoas, quando muito 10 são curadas. Só que eles fazem divulgação dessas 10. Botam lá no alto, alardeiam, proclamam, testemunham, gastam muito tempo falando do milagre que verdadeiramente aconteceu com 10 pessoas. Mas por que eles não falam das 99 que foram embora, desiludidas, desanimadas,
que não viram nada. Eles não querem nem saber daquelas 990. Eles vão continuar fazendo mais propaganda e muita propaganda para mais 1.000 pessoas virem outras 1.000, porque a maior parte daquelas primeiras 1.000 se foi desiludida. Mas por que alguns? Sempre há pessoas que têm fé. Sem fé é impossível agradar a Deus, e sem fé não há milagres que são feitos. As pessoas que têm fé em qualquer igreja vão ser curadas, vão ver milagres de Deus. Mas por que isso não acontece normalmente na maioria das igrejas? Porque o objetivo da igreja não é esse, ficar fazendo milagres ou curando. Igreja é o corpo de Cristo, com membros definidos para dar culto a Deus, edificação mútua, e os enfermos eventuais vão ser tratados à parte. Deus está tratando cada enfermo e tem um propósito com aquilo. Por isso é que é dito que, orientado, que eles têm que chamar os enfermos de uma igreja qualquer. Eu estou falando para você que crê no Senhor, e chamar os líderes, os presbíteros, que vão discernir a situação, orar, ungindo com óleo, e você vai receber a vitória, a cura, o milagre. A oração da fé salvará o enfermo. Isso é garantido, mas não é para ficar fazendo propaganda de milagres e curas ali no culto. O culto é para Deus, é adoração a Deus, e não é para ficar enfatizando milagres e curas e falando sobre isso. Isso aí não é o propósito da igreja. Deus quer que a igreja dê culto a Ele, adore o Senhor e saia para testemunhar do Senhor. Então, por causa disso é que as pessoas não veem muitos milagres nas igrejas normais, nas igrejas convencionais. Mas ainda que haja milagres, e há, nas igrejas convencionais também há milagres. Eu oro em praticamente todos os cultos e creio que Deus cura, muitos irmãos são curados. Mas consideram isso normal, a maioria não volta para agradecer, e nós não fazemos divulgação e propaganda disto. E é por causa disso que as pessoas acham que do nosso meio não tem milagre. Mas quando elas estão desesperadas por um milagre, não é na nossa igreja que elas vêm. Quando estão desesperadas por milagre, elas vão lá na igreja milagreira, que faz propaganda. É lá que elas esperam um milagre. Mas se elas viessem aqui com fé, seriam curadas aqui, como são curadas lá. Existe esse aspecto. Nós não fazemos propaganda, então as pessoas, em princípio, nem creem que aqui no nosso meio Deus cura. Há muitos que não creem. E lá em Nazaré da Galileia, Jesus falou e não foi recebido, nem pôde fazer muitos milagres e curas. Já lá em Cafarnaum, muita gente foi curada, por exemplo, aquele paralítico que desceu do telhado, e muitos outros milagres Jesus fez lá e foi fazendo em todos os lugares por onde ele andava, menos na sua terra. Eu quero tomar isso como um princípio e dizer para você o seguinte: quando você for testemunhar para a sua família, a menos que seja nos primeiros dias de convertido. Fora isto, não vai adiantar nada. A família convive com você, briga, discute com você, bate boca com você. Quando você for falar do evangelho exortando, eles não vão receber a sua palavra. Eu faço uma ressalva. No início, quando a pessoa se converte, tem que atender aquele princípio do endemoniado gadareno. Jesus não deixou, naquele momento, o gadareno segui-lo, porque Jesus disse: é mais importante agora, nos primeiros dias, que você volte para os seus e conte o que o Senhor fez na sua vida e como teve compaixão de você. É fundamental testemunhar imediatamente. Quando nós evangelizamos uma pessoa, quando uma pessoa começa a ser um discípulo, nós temos que dar a missão de, nos primeiros dias, ela compartilhar com toda a família, amigos, conhecidos,
colegas e vizinhos, que agora ela é uma nova criatura. A primeira tarefa de um novo convertido, de um novo discípulo, é contar depressa para todos os seus conhecidos que agora é uma nova criatura, o que o Senhor fez. Isso pode ter algum impacto e, em geral, tem algum impacto na vida dos outros que conheciam você anteriormente e agora viram o milagre de Deus transformando a sua vida quando nasceu de novo. Se você esperar 3 meses para começar a falar, acabou. Ninguém vai dar atenção nenhuma e nem vai adiantar. Tem que ser imediatamente para compartilhar. Bem, fora isto, as pessoas vão se acostumar que você é crente. E eles são de outro jeito. E o que você falar é porque você é crente, é porque tem que falar mesmo. Eles não vão dar importância ao que você vai falar. Você não vai ter muitos frutos entre a família. Talvez seja mais conveniente você sair para evangelizar pessoas desconhecidas do que evangelizar os seus conhecidos, a menos que seja nos primeiros dias. E eu enfatizo isso porque é fundamental nós aproveitarmos os primeiros dias dos novos convertidos, que tem um potencial tremendo, mas se esperar, já não adianta mais. E aí vai cair nessa regra, não vai adiantar. Você, quando quiser evangelizar e fazer discípulos, em geral, não vai ser na família. Da sua família, provavelmente ninguém vai querer seguir você. Mas dos de fora, pessoas provavelmente verão Jesus em você e poderão vir a você para você discipular. Se isso aconteceu até com Jesus, claro, evidente que acontece conosco. Isso é para nós uma regra de bons propósitos. Se você quer gerar frutos, não fique insistindo com familiares que não querem, que vão só bater boca com você, discutir e vão enervar você, vai criar um clima ruim de discussão de religião que não leva a nada. Portanto, ame os seus, mas não perca tempo discutindo nem batendo boca com eles, porque não vai ter efeito para eles. Mas, quando você quiser, lance a rede para outro lado do barco, seguindo a ordem de Jesus. Vá com outros irmãos evangelizar outras pessoas. Não vão faltar casas, o melhor evangelismo é em casas, de casa em casa. Visite uma casa de um conhecido e você vai ter oportunidade de evangelizar um desconhecido. Essa regra é muito importante. Aprenda a visitar os irmãos. Ah, mas ele é irmão, já está na igreja todo dia, todo domingo e tal, não vai fazer efeito. Mostre amor. Esse seu irmão que você vê sempre na igreja, na casa dele ele é diferente. Você vai conhecer as entranhas dele, as fraquezas, as necessidades dele. Você vai conhecer a intimidade desse irmão. Vale a pena visitar. Visite, pratique a religião verdadeira visitando. E você vai descobrir um grande segredo, que quando visitar um conhecido, você vai ter oportunidade de evangelizar um desconhecido, porque é amigo daquela pessoa, é parente, vai estar por ali e você vai ter uma grande oportunidade. Eu recomendo este método. Pratique a religião verdadeira, de Tiago 1,27. Visite os irmãos. E, de preferência, se você for acompanhado de uma outra pessoa, que isso vai ajudar. 2, tem um resultado que costuma ser melhor do que 1. Visite os irmãos e você vai ter oportunidade de evangelizar os que ainda não são irmãos. Mas não fique insistindo com quem já conhece você, perdendo tempo, batendo boca, querendo discutir religião com uma pessoa que já conhece você, é parente. Não. Evite esse ambiente. Se até Jesus evitou, nós devemos evitar também.
Música